Fala galera, eu sou o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Galera, nosso papo hoje é sobre madeiras e compostos. Então a gente vai falar bastante sobre as características da madeira para ajudar você a escolher a melhor madeira, para você decidir qual o melhor material que você vai aplicar no seu projeto, beleza? Eu recebo muito esse tipo de pergunta aqui no canal, né? As pessoas têm muita dúvida, eu posso usar madeira tal para isso, eu posso usar o composto de madeira tal para aquilo. Então eu acho que isso aí é uma dúvida que está na cabeça de muita gente. E falando bastante das características, como a gente vai falar aqui de cada madeira, né, diferenciando muito cada material um do outro, eu acho que a gente consegue decidir aí, tomar a melhor decisão para as nossas escolhas, para os nossos projetos. Beleza? Mas antes, se você não conhece o nosso perfil no Instagram, é Design Oficina. Segue lá que tem muita informação legal, muito conteúdo complementar a esse aqui do canal. A gente vai sempre trocando informação, botando coisa nova. Tenho certeza que você vai adorar. Beleza? E a Design Oficina também está no Facebook. Tem a nossa página no Facebook, se você gosta de Facebook, curte a gente lá, compartilha também os nossos posts, que vai ser bem legal. A gente vai continuar essa troca por essas redes também. Beleza? É isso aí, vamos pro vídeo. Bom, galera, antes da gente começar a falar das características de cada madeira, de começar a falar das características para a gente diferenciar uma da outra, a gente tem que primeiro fazer a separação, né? A gente tem que, no nosso papo aqui, diferenciar madeira maciça de composto de madeira. O que são os compostos de madeira? Os compostos são as placas, famosas placas de MDF, MDP, compensado, OSB, agora tem também o HDF, tem o antigo aglomerado, enfim, tem diversos tipos de compostos de madeira, tá? Esses compostos, eles têm, na verdade, as características gerais deles são muito comuns, tá? Eles são feitos de parte da madeira, são prensados a quente, com resina, com alguns aditivos químicos que fazem a colagem desse material, né, dessa parte da madeira, e elas são transformadas, assim, em placas de madeira para servir o mercado moveleiro, beleza? Bom, cada composto ele é feito de uma parte, né? Por exemplo, o MDF ele é feito de fibra de madeira, o MDP é feito de partículas de madeira, o USB é feito de lasca de madeira, se eu não me engano, e o compensado, por exemplo, ele é feito de lâminas de madeira, tá? Na verdade, o compensado é o que a gente mais consegue reconhecer a madeira, porque a última face dele é feito de uma madeira inteiriça, né? Ele é feito de camadas, de faces de madeira, de lâminas de madeira, enfim. A gente consegue visualizar um pouquinho melhor a madeira no compensado. Mas é isso, a base dessa situação, a base desses compostos é toda a mesma, né? São madeiras prensadas a quente que formam placas de madeira, placas de compostos de madeira. Tem muita gente que pensa que o composto de madeira não é legal, que o móvel bom é móvel de madeira maciça. E na verdade não é bem assim. Os compostos, alguns deles, muitos deles, tem gente que acha que qualquer composto é porcaria. Eu já ouvi muito pessoal falar, MDF é uma porcaria, você monta uma vez e não monta mais, o armário fica todo bambo, não presta. Aliás, composto de forma geral não presta. O MDP, então, que é muito assimilado ao aglomerado, ao antigo aglomerado, ele tem uma fama horrível. Tem muita gente que pensa que esses compostos não servem para nada, que o bom mesmo é móvel de madeira maciça. E como eu estou falando, não é bem assim. Na verdade, o que acontece? Quando os compostos de madeira vieram para o Brasil, mais especificamente o aglomerado, né? O compensado já é uma coisa muito, muito mais antiga, tá? Mas quando o aglomerado, por exemplo, veio para o Brasil, ele foi introduzido aqui de uma maneira muito errada, tá? Ele veio sem informação, ele veio sem as ferragens, né, certas para você fazer um armário, para você fazer o seu móvel de aglomerado, e os marceneiros trataram o aglomerado como madeira maciça, tá? Então eles começaram a produzir, a usar o aglomerado exatamente igual, fazendo os mesmos processos que eles usavam com uma madeira maciça. E é claro que não deu certo, né? Os compostos eles têm características específicas e você não pode, por exemplo, sair botando um parafuso de qualquer jeito que o composto vai abrir todo, coisa que uma madeira muitas vezes não faz. Depende muito de algumas outras situações, né? Depende da madeira, se você fez um pré-furo antes, se você fez um furo antes do parafuso. Mas de uma forma geral, você não pode tratar esses compostos da mesma maneira que você trata uma madeira maciça. E isso fez com que o aglomerado, por exemplo, ficasse com uma fama péssima, tá? Então,
o móvel não dava realmente para remontar, ele lascava, descascava com facilidade, ele abria muito com facilidade. Então ele pegou uma fama muito ruim, e quando o MDF, o MDP e outros composites vieram para cá, principalmente o MDF e o MDP, eles trouxeram muito dessa fama. Primeiro porque o MDP ele se parece, né? Ele tem uma similaridade muito grande com o aglomerado. Muita gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. O MDP tem uma tecnologia muito mais avançada, ele é distribuído em camadas. Eu já vi alguns testes com o MDP que você se surpreende, testes de umidade, testes de parafuso no topo do MDP, que, sinceramente, eu já trabalhei com o MDP, eu até achava que o MDP era muito pior do que ele se saiu nesses testes, tá? Não foram feitos por mim, mas foram testes bem interessantes, tá? Bem confiáveis, que eu já andei vendo por aí. Então, essa fama que o aglomerado trouxe, junto com o MDP e o MDF, principalmente, trouxeram junto, é uma coisa que é frágil, né? Na verdade, frágil é o fato deles serem ruins. Eles não são ruins, eles são bons compostos, você só precisa saber utilizá-los da maneira certa. Uma coisa muito comum é quando eu chego na casa de um cliente para fazer um orçamento, para fazer a medição, né, para desenvolver um projeto, o cliente virar e mostrar um armário e falar: esse armário aqui é de madeira maciça, esse aqui eu já tenho há muitos anos, esse aqui é bom, eu não quero mexer muito, eu só quero dar uma reformada, às vezes pintar, trocar porta, enfim. Quando a gente vai ver, o armário não é de madeira maciça, o armário é de compensado. Essa confusão existe bastante, tá? E você vai entender por quê. Na verdade, quando o armário é de madeira maciça, a maioria das vezes você bate o olho e você vê que é de madeira maciça, porque geralmente um armário de madeira maciça ele é valorizado por aquele material, tá? Não é comum você fazer um armário de madeira maciça, a gente já vai entrar nesse assunto um pouquinho melhor. Mas por que compensado é confundido? Por causa daquele motivo que eu falei no início, né? A face dele é uma lâmina de madeira contínua, então você passa a mão, você sente a textura da madeira, diferente de um MDP, de um MDF, que você tem uma camada lisa, bem mais artificial, digamos assim, que é a face dele, né? O topo também, enfim. Mas essa camada externa do compensado, você consegue passar a mão, você sente uma madeira, você olha, parece que é madeira, e muitas vezes escureciam o compensado, então ele realmente parecia uma madeira, né? Coisa um pouquinho mais escura e tudo mais. Mas não, né? Muitos armários, principalmente antigamente, né, que o compensado, como eu falei, já é muito mais antigo, eles são feitos de compensado, tá? Não são feitos de madeira maciça. É muito raro você ver um armário feito de madeira maciça, mas se confunde muito porque as pessoas não sabem reconhecer, e realmente os armários tinham muita qualidade, tá bom? Mas essa coisa da qualidade é muito relativa. Por quê? Puxando um pouco ainda desse negócio da fama, dos compostos, que muita gente acha que composto não presta, tem um outro motivo, além dessa introdução dele no Brasil de forma errônea, existe um outro motivo que eu percebo que acontece muito, que é o seguinte: as pessoas vão e compram um armário numa loja, tá? Numa loja que vende armário, que vende, sei lá, 300 tipos de armário, né, formato e tudo mais. Essas lojas muito grandes, elas competem muito por preço, competem em cada detalhe, quer sempre ter o melhor preço. É claro, normal, comum, ninguém está fazendo errado, não, pelo contrário, isso é ótimo. Agora, o que isso tem de consequência? Eles acabam enxugando o máximo possível de tudo que você possa imaginar para aquele projeto ficar mais barato. Então, em vez de usar um MDF, por exemplo, de 18 milímetros, os caras vão lá e usam um MDF, aliás, muito usado o MDP, porque o MDP é mais barato. Não que ele seja pior, ele só é mais barato. A gente já vai ver isso melhor, beleza? Mas muitas vezes se usa um MDP de 12, de 15 milímetros, com uma amarração muito falha, né? Então você não tem a fixação boa com parafuso, você tem muitas vezes uma cavilha e um parafusinho, uma coisa bem simples. Outra coisa também que acontece muito é que o fundo, muitas vezes, o fundo do armário, pessoal, ele é responsável pela amarração do armário. E você fazer uma boa amarração no seu armário é muito importante para a vida útil do armário. O que mais acontece é você comprar um armário, daqui a alguns anos ele está todo bambo, todo molenga, não funciona mais, está tudo frouxo. Por quê? Porque as lojas, em vez de botar um fundo de 6 milímetros aparafusado, ou então um fundo com encaixe, né, para ele ter aquela coisa robusta, o armário todo bem aparafusado, não. Eles fazem aquela coisa com uma cavilha, sem cola, com uns parafusos muito mambembe, e o fundo de 3 milímetros preso com prego. É muito comum isso, você vê um armário feito com 3 milímetros e prego. Cara, isso dá uma amarração muito frágil, entendeu? E não amarra o armário direito, em poucos anos o armário tá bambo, porque é uma coisa que a gente usa todo dia, a gente bota muito peso, tá sempre mexendo, então o armário vai afrouxando. E aí as pessoas acham que o que não tem a qualidade é o material.
Mas não é verdade. O que não tem a qualidade foi o armário que você comprou. Tá? Foi o armário que você foi lá na loja, escolheu o melhor preço, tudo bem, não tem problema. Ou então escolheu lá o armário, mas mesmo assim eles estão brigando pelo melhor preço, como a gente já falou. E é um armário que não tem qualidade. Muitas vezes até uns armários um pouquinho mais caros, eles vêm com esse fundo de 3mm, sabe? Para você botar prego no fundo de 3mm. E cara, vamos lá, né? Prego, muito menos que parafuso, aliás, muito mais do que parafuso, ele não combina com os compostos. Você não consegue meter um prego e achar que aquilo vai durar, vai ser bom. Primeiro que o composto começa a abrir, já começa a ficar fragilizado. Depois que ele não pega uma tração, ele não fixa bem. Tá bom? Então a chance desse negócio ir afrouxando com o tempo é gigantesca. Então tá aí um outro motivo pelo que as pessoas acham, pelo qual as pessoas acham que os compostos de madeira não são bons, né? Que o MDF não é bom, o MDP não é bom, isso é uma porcaria, não presta para nada. Isso não é verdade, meu caro. Você só comprou o projeto errado. Ou você mesmo fez o projeto, ou você comprou o projeto frágil, né? Um projeto que não está muito bem amarrado e com o tempo ele vai realmente ficando frouxo, vai perdendo a qualidade. Agora, uma situação completamente diferente é você contratar um marceneiro para fazer o seu armário. Ou você mesmo pode fazer o seu armário, não tem problema. Mas aí você vai fazer de uma maneira certa, né? Entre aspas. Não existe o certo e errado, né? Por exemplo, o lance de botar prego eu acho totalmente errado, tá? Mas o parafuso, por exemplo, se você tem formas certas de você colocar, você tem que fazer pré-furo, você tem que escolher o parafuso do tamanho certo, com a espessura do material certo. Então, existe essa coisa meio, sabe, depende muito da forma que a pessoa vai fazer. Mas se você fizer o armário legal, né, um armário com uma boa espessura, ele muito bem amarrado com os parafusos e tudo mais, ter uma boa fixação, você vai ter um armário de MDF, por exemplo, que vai durar para sempre. Eu tenho certeza disso, eu boto a minha mão no fogo por isso. Tá bom? Então, depende muito de quem faz, né? Claro que o marceneiro, se você escolher um marceneiro mambembe aí, que o cara quiser dar uma de loja e economizar em cada espessura de material e cada coisa, pode ser que aconteça a mesma coisa, tá? Mas não é muito comum. Eu já vi muitas vezes marceneiro economizar no parafuso, tá? Em vez de botar, tipo, 3, 4 parafusos para ficar robusto, põe 2 só porque segurou, já deu, sabe? Então, enfim, é legal você conhecer para ficar de olho ou então você mesmo fazer, porque na verdade é a proposta aqui do canal, te ensinar a fazer, né? Você escolher aí a melhor opção e você mesmo tomar conta do seu projeto, né? Do processo produtivo, você desenvolver, fora que é muito maneiro, né? A coisa mais gostosa do mundo é você fazer uma marcenaria, completar aquele projeto e depois começar a usá-lo. Agora, para fechar essa comparação entre madeira maciça e composto de madeira, vamos falar por que exatamente que esses caras se diferenciam tanto, né? O que na prática diferencia esses compostos? Por que foram criados os compostos? Bom, os compostos de madeira foram criados para facilitar e baratear o processo produtivo da indústria moveleira, né? Então, quando você faz um armário, né, um móvel de composto de madeira, vamos botar aí o MDF, que é o mais padrão, tá? Quando você faz um armário de MDF, na maioria das vezes, ele é muito mais barato do que um armário de madeira maciça, tá? É claro que depende da madeira que você vai escolher, depende do composto que você vai escolher, mas assim, de forma geral, ele já é mais barato no material, tá? O composto, se você pegar por volume, o composto é mais barato que a madeira maciça, de forma geral. Mas principalmente na produção, tá? A chave da questão tá na produção. Por quê? Para você fazer um armário de madeira maciça, um móvel de madeira maciça, você precisa preparar essa madeira antes de fazer, tá? Antes de fazer o seu móvel. E o composto, ele já está, digamos que, preparado. O que seria essa preparação? Ó, eu vou até pegar um pedaço de madeira aqui, eu espero que dê para ver bem daí. Bom, isso aqui é uma tábua de pinos, tá? Uma placa de pinos, um pedaço, né? E, bom, espero que esteja dando para ver, mas reparem bem, esse pinos, ele tá com uma face aqui meio rugosa e um outro pedaço bem mais liso, né? Na mesma face aqui a gente tem uma parte mais rugosa e uma parte mais lisa. Aqui também, ó, essa faixinha, ela tá mais rugosa e aqui tá mais liso. Bom, essa parte rugosa é a madeira bruta. Isso aqui é como ela sai lá da primeira etapa das madeireiras, né? Quando a árvore é cortada e é transformada em placas, né? Em partes de madeira para serem vendidas, elas são brutas, né? Elas estão num estágio bruto. E a madeira bruta é isso aqui, ó, tá? São esses pelinhos aqui, ela fica com esse aspecto. E você prepara a madeira, além de você tirar esse aspecto rugoso e você deixar ela lisa, você prepara ela para deixar ela toda num esquadro, ou seja, você vai passar em algumas máquinas
para deixar aquela madeira que está variando de espessura entre 2,5, 3,2, enfim, ela está toda irregular, você passa ela na máquina, no desengrosso, por exemplo, ela vai tirando parte daquela face, tirando, até ela deixar a madeira lisa, reta e na espessura que você escolheu para trabalhar. Porque você não pode fazer um armário, aliás pode, mas enfim, não faz sentido você fazer um armário com as partes dele todas com espessuras diferentes. Então você tem que pegar toda aquela madeira e passar na máquina para ela ficar toda na mesma espessura. Digamos que, sei lá, 20 milímetros, né? Você quer 2 centímetros, fazer um armário com 2 centímetros. Então você tem que passar na máquina para ela ficar naquela espessura. Fora o esquadro que eu estou falando, né? O desengrosso vai atuar na face. E para deixar as laterais todas esquadrejadas, ou seja, 90 graus, todas bonitinhas, assim como um composto de madeira você precisa passar em outra máquina, né? Você vai ter que passar no desempenho e tudo mais, vai ter que regular a máquina, ficar medindo e tudo mais. Então, existe uma fase preparatória para a madeira chegar na etapa que o composto está muito longa, tá? Você demora muito para fazer isso. Mesmo que você tenha uma oficina super equipada, é um processo que realmente dá muito mais trabalho e isso encarece muito, porque a mão de obra é uma coisa muito cara na marcenaria, tá? Então se você acrescenta muita mão de obra, você está encarecendo muito o seu projeto, beleza? Então esse preparo é feito para isso, para você deixar a madeira perfeita para ela ser trabalhada. E o composto de madeira, ele já vem na medida exata. Ele já vem com uma espessura exata. Você compra um composto de 12, de 15, de 18 milímetros e ele está todo com 18 milímetros, tá? As laterais dele também são todas cortadas no esquadro, então você já tem uma peça totalmente pronta para você trabalhar, tá? Você elimina essa fase da preparação. Segunda vantagem, que eu acho que também, enfim, são as duas vantagens mais importantes. Um composto de madeira, vamos pegar aí o MDF. Ele tem um tamanho de 2,75 metros por 1,83, né? 1,84, enfim, depende um pouco da fabricante. Mas você pode entender o seguinte, esse tamanho muito grande, essas dimensões grandes do composto de madeira, eles facilitam muito para você fazer um projeto, porque primeiro, você pode tirar vários pedaços de madeira de uma mesma placa. Então você consegue fazer um plano de corte, você consegue fazer um quantitativo de material, você consegue prever tudo isso, porque você sabe o tamanho que tem o seu composto. Você não precisa ficar, eu tenho uma madeira de 30, outra de 40, como é que eu vou fazer isso? Vou ter que emendar. Não, você já tem ali o tamanho exato. Fora que o fato dele ser grande também te facilita para fazer armários, por exemplo. Tem armário, por exemplo, que vai de 50 centímetros, tem outro de 60, 70. Então, para você ter essa face muito grande, 50, 60, 70 centímetros de largura, com madeira não é muito comum, não é muito fácil, tá bom? Então é comum você achar uma madeira até, sei lá, 40, 50 centímetros, beleza? Muitas delas são vendidas em pedaços menores, em tábuas, em ripas, que não chegam nem até 50. Então para você fazer um painel, você fazer uma lateral de armário, você teria que ficar emendando aquelas partes, depois trabalhar ela toda para ficar lisinha de novo, se fosse madeira maciça, então é um super trabalho. O fato do composto ser grande, ele te permite fazer projetos maiores sem precisar ficar emendando. Então você faz um painel, você faz um guarda-roupa, você faz eventualmente até uma mesa, uma bancada, sem precisar ficar emendando ripa de madeira ou sem precisar investir fortunas numa madeira que é muito larga, que você dificilmente vai encontrar com facilidade no mercado. Então, esse apanhado geral eu acho que serve para a gente entender as diferenças, né? Por que a gente escolhe um, por que a gente escolhe outro. Se você for cliente só, se você não for marceneiro, né? Você conseguir discutir com o seu marceneiro e entender por que o projeto é tão caro, né? Por que o madeira é tão caro? É só o material? Não é só o material, né? É toda essa fase preparatória, é o fato de você conseguir com o composto prever o seu projeto, você conseguir fazer coisas maiores com o seu composto de madeira do que você faria com a madeira maciça. Então a gente já pode pegar essas características, né, dos compostos e das madeiras maciças e entender mais ou menos em que situação que a gente usaria cada uma. Na minha opinião, por exemplo, você escolhe madeira maciça para fazer aquele projeto quando você tem um projeto de destaque, tá? Então, para mim, a madeira maciça vai muito mais em móveis que você tem na sua sala, tá? Tipo uma mesa muito bonita, cadeiras geralmente são feitas de madeira maciça, um aparador, um rack, enfim, um móvel menor, né? Com faces menores, que não seja um guarda-roupa com faces muito grandes, e que você vai ter um pouco mais de destaque, tá bom? E os compostos de madeira, o MDF, por exemplo, você escolhe
Primeiro, para armários maiores, né? Para quantidade de armário. Dois exemplos para a gente ter aqui são, por exemplo, guarda-roupa, né? Armário de quarto, né? É muito comum. São faces gigantescas, você tem 50 de profundidade, muitas vezes 2 metros por 2 de armário, muitas portas, portas grandes. Então você, escolhendo um composto, você tem muito mais facilidade. Fora que, na maioria das vezes, o armário, né, um guarda-roupa, não é uma peça de destaque. Você não chama a visita pro teu quarto e fala, olha que lindo meu guarda-roupa, sabe? Isso não acontece. Então, geralmente, guarda-roupas, né, armários assim grandes, são muito mais para uma coisa funcional. É claro que você vai querer seu guarda-roupa bonito, tá? Então você escolhe o melhor projeto, né? Você escolhe o melhor composto, com a textura mais bonita, que você pode pagar, isso e aquilo. Mas você geralmente não são peças que se destacam, que você quer investir naquela peça. O contrário você tem, como a gente já falou, em peças que você tem na sua sala. As pessoas visitam sua casa, ficam na sua sala, então você quer uma mesa bonita, um rack bonito, né? Esse tipo de coisa. Outro exemplo de armário que a gente usa muito composto é em cozinha, né? Por quê? A cozinha geralmente é um lugar que a gente precisa guardar muita coisa, tá? É um lugar de muita funcionalidade mesmo, tá? A cozinha se usa para trabalhar, então você faz muita coisa ali na cozinha. Você precisa guardar muita coisa, você precisa aproveitar melhor o seu espaço, você precisa de aproveitar todos os espaços úteis. Então, armários de cozinha, eles são postos debaixo de bancadas e suspensos, né? De forma geral, são armários debaixo de bancada e armários suspensos, aproveitando sempre o melhor espaço, todo o espaço da melhor forma possível. E são muitos armários, quantidade de armário muito grande, geralmente feitos em módulos e tudo mais. Então também o composto vai te facilitar muito. Você fazer uma cozinha de madeira maciça seria uma fortuna, né? Muito caro, fora que um trabalho muito grande e tudo mais. Então a gente usar composto de madeira na cozinha é uma coisa que ajuda bastante, porque são muitos armários, tá? Então ele também já puxa essa característica. De novo, é claro que você vai criar uma cozinha linda, tal, não sei o que, toda ajeitadinha, mas você não precisa usar o composto de madeira. Aliás, você não precisa usar madeira maciça para isso. A maioria dos compostos de madeira já vem com acabamentos. Aliás, você pode optar por acabamentos de madeiras muito próximas à real. Você pode optar por acabamentos totalmente diferentes, mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, para resumir e fechar essa parte, eu boto em dois lados diferentes. Armários, né, de outros tipos de móvel. Então, armários eles puxam muito mais para o lado funcional, muito mais para o lado de aproveitar o melhor espaço possível. Você quer guardar coisas ali, você quer utilizar aquilo de uma forma prática, né? Então, eles puxam muito os compostos de madeira, coisas grandes, né, de dimensões grandes. E outros tipos de móvel, como a gente já falou, cadeiras, mesas, racks, eles pedem um pouquinho a madeira maciça, né? Porque muitas vezes na mesa, por exemplo, você tem umidade rolando com muita facilidade. Você pode derramar um copo de água, um copo de alguma coisa. Então você tem uma mesa de MDF, na minha opinião, é mó furada, tá? Porque MDF não conversa bem com a água. E os outros compostos, alguns se diferenciam nisso, por exemplo, um compensado naval, mas de forma geral, se você tem uma área muito úmida, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com os compostos de madeira. Então, nesse tipo de peça, né, peças de destaque, que você tem um pouquinho mais de umidade, áreas úmidas, a gente opta geralmente por madeira maciça. Bom, agora vamos entrar aqui mais especificamente em cada composto, né? A gente vai falar também depois das madeiras, a gente vai puxar algumas características específicas de cada composto para a gente conseguir escolher entre eles também. Não adianta a gente diferenciar só madeira de composto e depois ficar perdido no composto e ficar perdido na madeira. Cada tipo de composto de madeira vai melhor para uma situação, tem características diferentes uma das outras e isso vai ajudar a gente a escolher. Então vamos começar falando um pouco do MDF. Bom, o MDF ele é o composto mais usado na indústria moveleira aqui no Brasil. Tá bom? Lá fora é um pouquinho diferente, mas daqui a pouco a gente aborda esse assunto. O MDF é o composto mais utilizado, tá? Então, como a gente já falou, ele vai muito com móveis planejados, com armários grandes, com esse tipo de mobiliário que ele puxa muita função, tá? Mas você não precisa necessariamente deixar a estética de fora, porque o MDF dos compostos de madeira, ele é o que oferece a maior possibilidade de acabamento no mercado. Tá bom? Então, que tipo de acabamentos são esses, né? Como assim? O que você está falando, cara? O que acontece? Você pode comprar um MDF cru, o que não é muito comum, tá? O MDF cru, ele tem funções específicas, eu já até fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre isso, né? Para que você usa o MDF cru? Para que serve o MDF cru? Se na maioria das vezes a gente usa o MDF já
revestido com uma resina melanínica, tá? Ele já vem com uma camada de melanina que dá o acabamento dele. Então o MDF mais comum, por exemplo, é o MDF branco. Aquela camada branca é uma melanina que vem ali, né? O padrão do MDF branco é texturizado, então ele já vem com esse acabamento. Na verdade, o branco texturizado é o mais barato, né? É o padrão de melanina mais barato que tem no MDF. Mas você tem uma possibilidade muito grande, né? Dentre as cores, por exemplo, você pode escolher diversas cores. Você pode escolher preto, laranja, verde, azul, amarelo, depende da fabricante, né? Você vai ter, a maioria das vezes, essas cores lisas, então você pode diferenciar muito o seu projeto. Fora isso, você também pode optar por várias texturas de madeiras diferentes. Então, quando você pega um catálogo de uma fabricante, por exemplo, principalmente se você pegar dos anos anteriores também, você tem, muitas vezes, mais tipo de madeira do que você tem na madeireira. Porque muitas vezes eles copiam as madeiras reais, né? E algumas vezes eles criam texturas em cima daquela madeira. Por exemplo, ele pega uma madeira qualquer ali que tem os veios bonitos, fazem aquela textura ficar preta e branca, né? Imprimem um padrão preto e branco e chamam de rústica. Então, assim, ela é a mesma madeira que a, sei lá, fulaninha lá, que é a madeira cedro, digamos assim, mas ele botou preto e branco ali, fez um padrão para ser uma pegada mais rústica e chamou aquilo de rústico. Então, existe uma possibilidade de acabamentos de madeira no MDF, né, imitando madeira, muito grande. Fora que é uma coisa muito real. Se você não chega totalmente perto, assim, você não tem muita experiência, você confunde mesmo com madeira. Até a textura, muitas vezes, se parece com a madeira. Mas não é só madeira maciça que esses MDFs imitam, né? Na verdade, existem várias linhas muito completas dessas fabricantes. Então você tem MDF imitando metal, tecido, pedra, tem vários tipos de cada uma delas, né? Então você tem uma gama de acabamentos muito grande. Então isso é uma das grandes vantagens do MDF. Para você fazer um projeto, muitas vezes você quer usar uma textura diferente, então o MDF ele te traz essa possibilidade, tá? Pode ser na sua sala, na sua cozinha, independente de onde você for fazer um projeto, muitas vezes você vai conseguir um acabamento que você não consegue com nenhum outro material. Então, o MDF te traz essa característica de variedade muito grande de texturas, de aparências diferentes, e ele também tem uma mão de obra abundante, né? A maioria dos marceneiros hoje em dia, eles trabalham com MDF, tá? Poucos trabalham com MDP, muito menos ainda trabalham com madeira maciça. Tá? Então a maioria deles trabalha com MDF, então o MDF também tem essa característica de ser muito mais fácil você achar mão de obra, tá? Você combinar o seu projeto e tudo mais, você encomendar o seu projeto de MDF por causa disso. Os marceneiros estão mais acostumados, eles preferem trabalhar, eles já sabem o caminho das pedras, já sabem como trabalhar aquele composto, tratar aquele projeto, então acaba sendo essa vantagem também, acaba tendo essa vantagem também. Outra característica do MDF é que você tem uma produção muito agilizada. Como o MDF já vem, né, comparando com madeira, a gente viu que ele não precisa daquela preparação toda de estágio inicial. Mas ainda assim, se você comparar, por exemplo, com o compensado, o compensado ele geralmente exige um acabamento. Geralmente não, ele exige sempre um acabamento na face dele. Enquanto o MDF ele já vem com acabamento, né? Você não lixa, você não trata, você não faz nada, né, naquela camada de melanina no seu MDF, ela já está pronta. Então, isso é uma outra vantagem. Quando você trabalha com compensado, por exemplo, que eu citei, você precisa fazer alguma coisa. Nem que seja, se você for tratar o compensado cru, né, quiser aparência compensado cru, no mínimo, você tem que lixar e fazer um tratamento com selador ou verniz ou alguma coisa. Se você quiser folhear ou formicar, né, aplicar alguma cobertura, também é um trabalho diferente, mas também é um trabalho. Então o MDF traz essa agilidade muito grande na produção. Você escolheu o seu acabamento, comprou o composto e já mete bronca, parte para a produção e é muito rápido mesmo. Outra característica que a gente já falou, já citou um pouco aqui, é que a chapa do MDF, ela rende muito bem. Então se você tem armários menores, mesmo com os maiores, né, claro que vai ser relativo. Quanto maior o armário, maior a peça, menos vai render a sua chapa de composto. Mas o MDF tem a chapa padrão de maior dimensão, tá? Eu falei que tem 2,75 por 1,83. A gente nem precisa nem citar madeira nesse caso, você não encontra madeira nessas dimensões, né? Mas comparando logo aqui com o compensado, que também é um composto, o compensado tem a medida padrão de 2,20 por 1,60, né? Existem variações, mas também existem variações do MDF. Mas a gente tem, a chapa de MDF é a maior, então ela te dá, você compra uma chapa, ela rende mais, né? Você encaixa mais tipos de projeto, você consegue encaixar um projeto com as dimensões maiores, né? Se você for fazer um painel muito grande, você precisa de menos placas,
para fazer aquele painel. Então, isso é uma outra vantagem do MDF que ele traz. Agora, tem uma coisa no MDF que eu acho que a maioria das pessoas sabe. O MDF não combina com água, tá? É claro que você tem um MDF naval que ele, na verdade, o MDF naval você não vai pegar ele, fazer um projeto e botar na área externa para receber chuva. Não é isso. O MDF naval, por exemplo, ele tem uma resistência à água. Ele não é imune à água, ele não é, sabe? Então ele tem uma resistência à umidade, né? Digamos assim. Então a gente usa o MDF naval em áreas, por exemplo, de lavanderia, em ambientes como, por exemplo, academias, restaurantes que são, né, que tem muita umidade, que são lavados com muita frequência. Então o MDF naval vai nesses ambientes, mas ele não é imune à água. Você não pode sair jogando água ali em cima e esperar que ele vá, ficar do mesmo jeito, que ele não vai inchar, que ele não vai absorver aquela água. Só que o MDF comum, ele é muito pior. Se pingar uma gotinha no lugar errado, né, se ele entrar ali no topo do MDF, por mais que esteja com fita de borda, às vezes consegue vazar. Se pingar uma gotinha, o MDF não espera nem um pouco, ele já dá uma inchadinha naquele espaço ali. Cai água, então ele vai inchar, vai mudar o formato, muda as propriedades, ele perde muito das características, da resistência mecânica, então não dá certo. Então se você for fazer um projeto com o MDF, você tem que se atentar a isso. Umidade, tá bom? Não precisa nem estar em área externa, só de estar em áreas úmidas, você já, a maioria das vezes é melhor você optar por um MDF naval ou por algum outro composto, mas pelas características, se você estiver querendo ir pelo MDF, que ele te dá agilidade, né? Ele te dá toda essa praticidade de acabamento, né? E tudo mais, se atente a isso na umidade, que é bem importante. Agora vamos falar um pouquinho do MDP. Bom, o MDP ele tem várias características muito parecidas com o MDF, não todas, mas muitas. E, bom, ele tem essa chapa da mesma dimensão, né? Ele tem 2,75 por 1,83, se eu não me engano. Então ele tem essa característica de render bastante a chapa, né? Ele tem também a característica da praticidade. Então o MDP ele também já vem com revestimento melanínico, né? Você já pega o composto pronto para trabalhar, né? Ele já está com acabamento, você não precisa fazer nenhum acabamento depois. Mas ele não tem a variedade de acabamentos que o MDF tem. Tá? O MDP, se você quiser um MDP amadeirado fulaninho de tal, né? Todo frescurinho lá, ele não vai ter. Ele tem mais as texturas, digamos assim, básicas. Ele tem em branco, não sei se tem em preto, talvez você tenha que encomendar. E por que isso acontece? Porque o MDP ele não é muito bem visto, ele não é muito bem utilizado no Brasil. Ele não é utilizado no Brasil, o MDP é muito utilizado no exterior, porque no exterior ele não pegou essa má fama do aglomerado, tá? Como a gente falou aqui no início do vídeo, o MDP pegou muito a má fama do aglomerado, então muita gente não quer o MDP, muita gente acha que o MDP é horrível, é igual ao aglomerado, que é uma porcaria, que vai esfarelar meu móvel. E não é nada disso, tá bom? Você só precisa saber trabalhar com o MDP. Mas como eu já falei também, eu já vi alguns testes incríveis com o MDP. Então ele é um composto super resistente. Só que pelo fato dele ter sido mal difundido aqui no Brasil, né? Os marceneiros e os clientes não gostam desse composto, eles acham que não é bom, e etc. Enfim, optam por não usar ele. Isso leva ao mercado a não ter tanta variedade. Por que o cara vai ter tanta variedade de texturas no estoque dele se as pessoas não usam nem o básico, né? Então o MDP não tem essa variedade tão grande. Fora que a mão de obra também, né, ele não é tão versátil, não é tão grande quanto a mão de obra do MDF. Porque o MDF, mesmas razões, né? O MDF ele é muito mais utilizado, então os marceneiros estão mais acostumados e tudo mais. E assim, claro que eles têm características um pouco diferentes, mas eles são muito similares. Um cara que trabalha com MDF, ele consegue ali, com jeito e tal, entender o MDP muito rápido e trabalhar. Mas existe muita gente teimosa, tem os caras que são muito teimosos. Ele vai falar, não, eu trabalho só com MDF, não gosto de MDP, não uso MDP e não vai usar. Então, muitas vezes você não tem muita mão de obra no mercado disponível para esse composto também. Uma outra coisa que atesta falsamente contra o MDP, né? Outra coisa que faz com que o MDP seja mal visto nos olhos das pessoas é aquele lance que a gente falou dos armários de baixa qualidade de lojas que competem por preço, lojas enormes que estão sempre competindo por preço. O MDP ele é um composto mais barato do que o MDF. Então as lojas não são bobas nem nada, elas escolhem trabalhar com esse composto. Só que, como eu falei, os móveis são muito capengas, eles não têm amarração, eles não têm espessura, eles não têm qualidade,
e esse ponto negativo acaba passando para o material. O cara compra um armário, vê que o material é MDP e fala, pô, esse material não presta, né? Ele não tem boa qualidade, então eu não vou usar esse material. Mas na verdade, se você for na loja de marcenaria, ou se você, enfim, usar o seu Corte Cloud aí, fizer o seu esquema para comprar o seu material para o seu projeto e você achar o MDP, por exemplo, em branco, eu quero um armário branco, eu quero economizar, quero fazer MDP porque eu quero economizar mesmo, eu quero o menor custo possível no meu projeto. Aí você vai escolher o MDP, tá? Se você achar na loja, tente usar o MDP, cara. Use o MDP porque ele é um composto excelente, né? Como eu falei, já vi teste de umidade, ele ganhou do MDF. Eu já vi teste com parafuso, ele ganhou do MDF também, com parafuso no topo. Então, ele só é um composto mal visto, mas ele é um composto excelente, muito interessante mesmo. Sinceramente, no último projeto que eu fiz, eu tentei trabalhar com MDP, eu tentei optar por MDP. Só que eu trabalho muito com Corte Cloud, né? Corte Cloud, para quem não conhece, é aquela plataforma que conversa diretamente com as lojas e a gente consegue encomendar o material todo cortadinho já, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, vou até tentar deixar aí nos cards para você dar uma olhada depois que você terminar isso aqui, tá? Mas então eu encomendo meu material pelo Corte Cloud, né? E o Corte Cloud ele já tem toda a relação de material dele pré-determinada pela loja, né? Ele já tem ali tudo certinho. Eu não posso botar MDP branco e ele vai ter lá. Não, é o que tem lá. E por acaso, eu não sei exatamente por que eles não têm o MDP. Eu preciso até perguntar para minha vendedora, mas eles não têm o MDP na lista do Corte Cloud. Então eu queria optar por esse composto dos últimos projetos que eu fiz, mas eu não podia, tá? Eu não tenho como abrir mão de trabalhar com Corte Cloud, pelas facilidades que ele te traz e tudo mais. Então eu realmente tive que ficar no MDF. Então é aquilo que eu estou te falando. Se você conseguir, opta pelo MDP. Se você quer um acabamento padrão, um básico, né, um brancão ali, alguma coisa que não vá fugir muito daquele padrãozão, tente trabalhar com MDP, cara. Ele vai te dar um menor custo, uma qualidade muitas vezes melhor do que MDF. E é isso, seu projeto vai ficar perfeitinho, bacana. E depois volta aqui no canal para dizer como é que ficou o seu projeto, beleza? Bom, agora vamos falar do OSB. O OSB é um composto um pouquinho diferente dos outros, digamos assim, né? Aliás, cada composto é diferente e tudo mais, mas o OSB, ele tem uma característica muito expressiva, né? A aparência dele é muito característica, ele tem uma textura toda única, né? Então, na minha opinião, muitas vezes, principalmente na marcenaria, a gente opta pelo MDP quando a gente quer essa aparência dele, quando a gente gosta daquela textura, a gente quer que o nosso móvel tenha uma textura diferentona, tá? Então ele tem essa característica muito forte daquelas lascas de madeira sobrepostas ali, tá? O MDP ele é todo composto de lascas de madeira, então ele traz um aspecto, né? Um aspecto funcional, não, um aspecto estético muito forte, tá? Então eu acho que é mais por esse lado. Fora que o MDP, ele é um composto barato, tá? Se você comparar com o MDF, ele é mais barato, ele é um composto de baixo custo. Então, já tem essa outra característica que você pode pegar, tá? Tô querendo um projeto de menor custo possível. Muitas vezes a gente quer o projeto de menor custo, né? Eu diria que mais de 50% das vezes a gente quer o menor custo por uma boa qualidade, tá bom? Então, ele tem essa característica de baixo custo, de uma característica estética, né? Uma coisa de aparência muito forte, mas você precisa tomar cuidado na montagem do móvel de MDP, tá? O topo do MDP, ele também tem uma certa fragilidade, você precisa trabalhar com pré-furo, enfim, na minha opinião, ele não é um composto tão, como é que eu vou dizer, não sei, tão robusto, né? Tão, enfim, eu nunca fiz algo de MDP que tivesse quebrado, que tivesse caído, arrebentado. Eu já fiz bastante coisa, desde prateleiras, gavetas, caixas, isso e aquilo. Mas, na hora de você trabalhar ele, de você parafusar e tudo mais, na minha opinião, eu sinto que ele é um pouquinho mais frágil. Então, você só precisa tomar cuidado, tá? Quando eu faço uma caixaria, por exemplo, de um armário de MDP, eu gosto de usar cola, eu gosto de usar pré-furo antes de botar o parafuso, tá? Então, eu tomaria um pouquinho mais de cuidado só na hora da montagem. Mas o OSB, ele não foi feito para a indústria moveleira, ele não foi criado para você desenvolver um móvel, um armário de OSB. Na verdade, o OSB ele é muito usado em construção civil, em obra, como tapume, né? Uma coisa barata, rápida, meio provisória. Fora que o MDP, ele tem ele já vem, na verdade, a face dele, ele não vem cru,
como, por exemplo, o compensado, né? O compensado você passa a mão, você sente uma madeirinha crua ali. Na madeira maciça, você passa a mão, você sente cru. O MDP, ele já vem com revestimento, cara, e eu, sinceramente, não sei exatamente o que que é. Mas ele já vem com uma coisa meio plastificadazinha, assim, sabe? É fosco, mas é meio plastificado, que você sente que já tem um acabamento ali. Se você lixa aquilo, você sente uma textura diferente por baixo, que é meio que a madeira maciça. A madeira maciça não, é a madeira cru. Mas ele já tem uma proteção, né, que você não tem em outros compostos, e você consegue sim fazer um móvel de MDP, tá? Você consegue fazer uma caixaria, você consegue fazer uma prateleira, assim como todos os compostos. Muita gente me pergunta, eu posso fazer uma prateleira com compensado, com USB? Você pode fazer com qualquer coisa. Mas assim como compostos, assim até como outras madeiras, claro que as madeiras geralmente são mais resistentes. Mas a questão é o seguinte, você apoia num ponto e apoia no outro. Vamos dizer que tem um vão de 1,5 m. Se você botar um peso no meio e ela começar a arquear, você tem que diminuir os espaços entre os seus apoios. Então você pode fazer prateleira de qualquer coisa, você só precisa testar o vão, tá? O vão de resistência desse material. E para mobiliário e tudo mais, você consegue sim, você consegue fazer uma amarração, só que é aquela coisa que a gente falou, né? É preciso tomar um pouquinho mais de cuidado que os outros compostos. E o OSB, ele está muito na moda, então tem muita gente usando em divisória de ambiente, em revestimento de parede, então ele veio muito para dentro da casa das pessoas, tá? Então tem muita gente optando por fazer, às vezes, um móvel pequeno, ou às vezes até um acabamento grande na cozinha, alguma coisa assim, de OSB, tá? Então ele está muito nessa característica de uma moda, né? Tem uma moda um pouco presente aí na decoração de ambiente, nessas coisas de interior. Agora vamos falar um pouquinho do compensado. Bom, o compensado, como a gente já falou aqui, ele é um composto que ele tem as dimensões um pouquinho menor do que o MDF e o MDP, por exemplo, mas ele ainda assim é muito maior do que uma madeira comum, né? O compensado ele geralmente vai ali para 2,20 por 1,60, então qual foi a última vez que você viu uma madeira maciça inteira com 1,60 de largura? Sinceramente é meio difícil, né? Como a gente já falou, passando até dos 50 centímetros já começa a ficar difícil. Então ele traz sim essa característica de vantagem sobre as madeiras, mas acaba sendo uma pequena desvantagem sobre os outros compostos, na dimensão do compensado. Fora também que o compensado ele exige sempre um acabamento, tá? Hoje em dia está muito na moda, assim como a SB que a gente falou, está muito na moda usar o compensado cru, tá? Ele traz uma estética de uma coisa de experimento, né? É muito marcenaria criativa isso, né? Uma coisa experimental, despojada, moderninha, então ele traz essa pegada, né? Então tá muito na moda, né, optar pelo compensado cru. Mas, vamos diferenciar aqui, você pode trabalhar com compensado cru ou você pode trabalhar com algum revestimento naquele compensado. Como é que seria o compensado cru? Ao contrário do MDP e do MDF, ele não vem pronto, tá? Aquela última camada é literalmente uma madeira inteira, como a gente falou, não inteira, né? Ele vem dividido em faixas às vezes. Mas é madeira. Então você tem que lixar e tem que dar tratamento, assim como madeira. Então você tem que fazer um bom lixamento, você tem que aplicar uma seladora, ou um verniz, ou os dois. Enfim, você tem que dar algum tratamento diferente do MDF e MDP que já vem pronto. E o USB também que já vem pronto. Beleza? Então como é que seria você fazer esse compensado de folheado ou de fórmica? A fórmica é cola nos dois lados, né? Cola na madeira, no compensado, cola na fórmica, colou a fórmica, depois você vem com uma tupia ou com um riscador fazendo aquele acabamento nos cantos, beleza? Um trabalhinho bom aí. Se fosse folhado de madeira, cola também, depois que colar, em vez da tupia, você vem com estilete aparando nos cantos e ainda tem mais um trabalho. Aquela folhado que você colou, você acabou de ter uma nova capa de compensado, nada mais do que isso. Então você tem que lixar e tratar igual uma madeira maciça, do mesmo jeito. Então o compensado traz isso de desvantagem. Mas ele é um composto que está muito mais próximo das madeiras em si, tá? Ele não chega ao ponto de ficar em fibras de madeira, ao ponto de ficar em partículas de madeira. Não, ele é uma camada de madeira, é um laminado de madeira. Então ele é dividido em lâminas de madeira, tá? Isso traz, sei lá, na minha opinião, ele traz uma característica muito parecida com a madeira. Você consegue trabalhar ele de uma forma muito parecida, ele tem uma resistência muito grande. Eu adoro o compensado pela resistência, tá? Então, se eu preciso, por exemplo, fazer uma prateleira e eu
tem que optar entre algum composto, eu vou no compensado. Tá? Uma prateleira que vai receber peso e tudo mais, eu gosto bastante do compensado. Fora que eu gosto muito da estética dele, isso já é uma coisa mais pessoal. Eu gosto daquele topo dele todo linheiro, né? Ele fica uma aparência de várias linhas assim. Eu acho que essa estética é muito interessante. Então, mais uma característica aí muito presente no compensado se você for trabalhar com ele cru, tá bom? Então, diferenciamos aqui o compensado cru do compensado revestido. São duas coisas diferentes. Mas tem uma coisa que o compensado faz melhor do que os outros compostos. Aliás, talvez só ele faça, que é você conseguir quinas sem quinas, né? Você conseguir pontos curvados no seu móvel, você fazer curva com o seu móvel. E aí tem duas formas de você fazer isso compensado. Você pode pegar um compensado de 18, 20, sei lá, milímetros, fazer vários cortes naquele compensado, fazer vários rebaixos naquele compensado numa serra circular, e aí aquele 18, que era 18, ele se transformou em, sei lá, 2, 3 milímetros, que é aquela camadinha que você deixou, e você consegue ter uma maleabilidade, sei lá, você consegue fazer ele ficar mais maleável e você curva esse compensado, tá? Então isso é uma forma de curvar, você conseguir um móvel mais arredondado. Hoje em dia isso não se usa muito porque móveis arredondados estão cada vez menos na moda, né? Você vê as coisas muito mais com linhas retas, uma coisa muito mais clean, muito mais objetiva hoje em dia. Então o arredondado se tornou uma coisa meio frufru, meio supérflua, mas é uma característica. Outro jeito de você fazer uma coisa arredondada com compensado é você fazer um esqueleto, né, com ripas de madeira, alguma coisa assim, depende muito do que você esteja fazendo, e você vir com um compensado flexível. Esse compensado serve especificamente para fazer faces curvadas. Então você bota o compensado flexível, você prega ele, né, com cola numa parte, ele é tão fininho e a disposição das lâminas de madeira são de tal forma que ele favorece essa curvatura. Então você vai curvando e pregando, curvando e pregando, pregando, curvando, e você faz o formato, né? Você cobre o formato que você fez naquele esqueleto com esse compensado flexível. Se eu não me engano, o compensado flexível chega até 4 milímetros, tá? Mas ele traz essa característica aí de curvatura que os outros compostos não trazem. Uma outra coisa legal de falar, aliás, outros tipos de compensado legal de falar é o naval e o plastificado. O compensado naval ele é muito utilizado em embarcações, ele é um compensado que tem muito mais resistência à umidade, tá? É uma coisa bem antiga, se eu não me engano ele usa cola fenólica, que é uma cola que tem resistência à água, então ele traz essa característica. Agora, eu descobri há pouco tempo o compensado plastificado, que esse sim é o compensado naval vezes, sei lá, ele é realmente muito resistente à umidade, tá? Ele é usado em piso de container, ele é usado em vários lugares super extremos que exigem uma coisa que seja completamente impermeável. Então o compensado plastificado, ele tem uma face preta por cima, tem essa característica também, e ele é tanto colado como tratado depois com fenol, né, com cola fenólica, que vai dar essa resistência gigantesca à umidade. Então eu acho interessante falar desses dois tipos de compensado, porque eles são meio que únicos assim, tá? Eles trazem uma resistência gigantesca à umidade, que é uma coisa que a gente está sempre procurando aí nos nossos mobiliários. E para finalizar o compensado, ele é um composto que eu gosto muito de ter na minha oficina, principalmente em pedaços menores, em sobras. Por quê? Ele facilita muito para você fazer mock-ups, né? Você fazer um protótipo, você fazer um jig, um gabarito, enfim, coisas que na marcenaria você faz o tempo todo, né? Você corta 2, 3 pedaços de madeira e faz um acessóriozinho específico para aquele processo que você está fazendo. Isso é muito comum. E o compensado, ele ajuda muito nisso, porque ele aceita o parafuso muito bem sem rachar, tá? Você consegue ter agilidade para fazer esse tipo de coisa, que são coisas provisórias muitas vezes, você consegue ter agilidade e qualidade. Tá? Então você corta ali rapidinho, você fixa tudo rapidinho e você tem ali o seu jig, o seu gabarito, enfim, o seu acessório ou o seu protótipo, seja lá o que for, muito rápido, com muita agilidade e com qualidade, beleza? Então acho que isso é mais uma característica que eu acho bem interessante no compensado. Bom, e para finalizar os compostos de madeira, a gente vai falar aqui dos painéis de teca e painel de pinos.
É claro que eles são um pouquinho diferentes, principalmente no preço, o painel de teca é muito mais caro, mas é um composto que eu acho que vale a pena trazer, principalmente por causa do Pinus. Tem muita gente que pede um móvel de Pinus e tal, e não tem muita noção desse lance das dimensões da madeira e tudo, e o Pinus bruto, ele só chega até 30 centímetros, a gente tem que emendar para fazer uma face maior, um guarda-roupa, por exemplo. E o painel de Pinus, ele veio para solucionar isso. Tá? Ele veio com essa moda de as pessoas usarem muito pinos para fazer mobiliário, para fazer marcenaria, e ele veio para dar essa praticidade. Mas ele perde um pouco as características do Pinus no lance do baixo custo. O Pinus é muito utilizado quando você quer um móvel de baixo custo. E o painel de Pinus ele é caríssimo. Tá? Se eu não me engano, ele é mais caro que o MDF. É claro que depende do revestimento do MDF, depende se ele é um naval, não é naval e tudo mais. Mas, de forma geral, o painel de Pinus é mais caro. E o de teca, então, muito mais caro, nem se fala. Mas é legal a gente falar nele aqui, por quê? Porque está no mercado, você pode optar por esse tipo de material. Então, eu usaria o painel de Pinus quando você quer essa característica, ou o seu cliente quer essa característica do Pinus, né, essa característica despojada, de coisa moderninha e tudo mais, mas ele quer fazer móveis grandes, né, que se você fosse fazer de madeira maciça, né, de Pinus bruto, você ia ter que ficar emendando muita coisa. E aí você, né, opta mesmo pelo maior custo, porque você quer essas características, né, você precisa dessas características no seu projeto. Me vale mais a pena você investir no maior custo do material e economizar na mão de obra, porque você teria muita mão de obra também para fazer a emenda dos painéis e tudo, se fosse trabalhar com madeira maciça. Então esses painéis trazem essa vantagem em relação à madeira maciça. Em relação aos compostos, eles são muito similares, porque eles vêm todos prontos, todo preparadinho, apesar daquilo ali ser madeira, é um monte de taquinhos de madeira emendado, na verdade, são madeiras maciças, em forma de taco, todas emendadas, então ela vai formando tipo aquela paredinha ali de painel, né? Tem aquele painel de madeira maciça. Então, esses painéis, eles também têm que ser tratados como madeira maciça. Eles não vêm acabados na face. Você tem que lixar e você tem que dar um tratamento com seladora, verniz, seja lá o que for. Então, já um pouquinho mais de mão de obra em relação, por exemplo, ao MDF e ao MDP. Né? Ele é tratado da mesma forma que o compensado. E é óbvio que você não vai comprar um painel de Pinus para revestir. Né? É a mesma coisa que dar um tiro no pé, pelo amor de Deus. Você compra aquele negócio que é caro para aproveitar as características físicas, digamos assim, para aproveitar a aparência, né, daquele tipo de painel. Terminamos então os compostos, vamos falar agora de madeira maciça. O que te faria escolher cada tipo de madeira? Você já viu aqui a diferença entre madeiras e compostos, o que te faz escolher entre um, o que faz escolher entre outro. Agora, chegando em madeira maciça, por que você escolheria cada uma delas? Então, vamos começar a falar do Pinus. Bom, o Pinus, na verdade, eu até separo entre Pinus e as outras madeiras, né? O Pinus, ele tem algumas características que tornam ele muito único. Bom, a primeira característica dele é que ele tem um crescimento muito rápido, né? O Pinus você consegue começar a coletar um Pinus aí, sei lá, em 15, 17 anos. Coisa que outras madeiras levam muito mais tempo para crescer e chegar numa fase de corte. Então, pelo fato dele crescer muito rápido, ele acaba sendo uma árvore muito mais barata, uma madeira muito mais barata, porque ele fica pronto em menos tempo, né? Então, você tem essa velocidade de crescimento do Pinus, ele favorece muito a isso. Então, o Pinus, ele normalmente, né, alguns anos atrás, ele não era utilizado muito em marcenaria, ele não era quase nada utilizado em marcenaria, a não ser para fazer estrutura interna do móvel. Mas o Pinus ele era muito utilizado em construção civil, para você fazer tapumes, para você fazer molde, né, de coluna, de viga. Então o Pinus sempre foi muito utilizado para isso e para outras coisas que não a marcenaria em si, né, a marcenaria direta. O Pinus, ele junto com o eucalipto, também é utilizado para fazer os compostos de madeira. Né? O MDF, o MDP, eles são feitos de pinus e eucalipto. Beleza? Então, originalmente o Pinus ele não é muito utilizado. Aliás, até hoje, algumas vezes você tem uma certa dificuldade de achar o Pinus seco, né? E aparelhado, né? Ele já não estando naquele estágio bruto, todo úmido, porque ele, quando é vendido para essas outras coisas, ele é vendido meio que de qualquer jeito, né? O úmido não importa, ele vai ser usado para uma obra que ali acabou, ele não precisa durar muitos anos. Agora, quando você vai fazer um mobiliário, você precisa do seu Pinus seco, você precisa dele o menos torto possível e de preferência já aparelhado, né? Sem ser bruto, como a gente já viu aqui no início do vídeo. Outra característica do Pinus é que a largura das pranchas de Pinus geralmente vão até 30 centímetros.
Sinceramente, eu não lembro de ter visto um pranchão de pinos que seja maior do que isso. Talvez até tenha. Mas existe esse padrão, tá? Quando você compra uma tábua de pinos, uma prancha de pinos, ela chega até 30 centímetros, tá? Pode ir de 10, 15, 20, mas o padrão é chegar até 30. Geralmente o padrão é 3 metros por 30 e 2 centímetros de espessura, mais ou menos, beleza? Então, o pinos tem essa limitação da largura, como a gente falou rapidinho no lance do painel. Para você fazer um guarda-roupa aí de pinos, por exemplo, você teria que ficar emendando as tábuas de pino, né, as pranchas de pinos. Então ele não tem uma vantagem em relação a isso, ele tem essa limitação na largura. Mas como a gente já falou, ele é muito mais barato que outras madeiras, então isso é uma vantagem. Outra característica dele é que ele é uma madeira muito macia, tá? O pinus, ele é uma madeira muito mais macia, geralmente, que outros tipos de madeira. Eu acredito que seja por causa desse crescimento muito rápido. Meio que na minha cabeça parece que ele não se desenvolve tão bem, enfim, não sei se é exatamente isso, mas uma forma de pensar assim, que a gente pensa, pô, a madeira que está lá há 50 anos, parece que ela teve mais tempo para se desenvolver, ficar mais forte, mais robusta, e ela acaba sendo mais densa. Enfim, é uma ideia que eu faço, como eu estou falando, né? Uma impressão que eu tenho. Então o pinus, ele é muito macio. E outra característica que ele traz também é que ele não conversa muito bem com a água, tá? Então, se você quiser fazer um projeto de pinos para botar numa área externa, você tem que fazer um tratamento com uma resina, por exemplo, que vai criar uma outra camada em cima do pinus e vai isolar o pinus de umidade, tá bom? Mas se você quiser tratar com verniz, selador então nem se fala, mas se você quiser tratar só com verniz, provavelmente o seu móvel de pinos, que ficar numa área externa, que ficar em contato com a umidade, ele vai ficar verde muito rápido, né? De repente, com um ano assim, você já tá o seu móvel começando a esverdear, começando a mofar. Então ele não é um material que a gente opte para usar com a umidade, a não ser que você faça um super acabamento com resina, como eu já falei, mas eu acho que, na minha opinião, dá muito trabalho e ele perde a resina, ele cria aquela camada que você perde o tato da madeira, tá? Então eu não sou muito fã, eu prefiro usar o pinus no lugar que ele tem que ser usado mesmo, em áreas secas de preferência. Então eu acho que o pinus, ele vai muito bem para todo tipo de móvel, todo tipo de objeto que você quiser fazer de madeira que fique dentro de casa, né? Que não fique em áreas úmidas ou áreas externas. Então você pode fazer sim uma cama, você pode fazer prateleira, você pode fazer rack. Como eu falei, os armários já são um caso à parte, né? Eles têm geralmente faces muito grandes, o que dificulta um pouco para o pinus. Mas todo armário, todo móvel que você vê que tem dimensões não muito maiores que 30 centímetros, cara, pode meter bronca que pinus é maravilhoso, é bonito, vai durar muito, é gostoso de trabalhar, porque é macio, porque é fácil, é barato, vai dar uma estética toda própria aí no seu móvel, enfim, eu sou muito fã do pinus. Fora que, assim como compensado, é muito bom ter vários pedaços de pinus na sua oficina para você fazer também protótipos, experimentações, você pode fazer pequenos objetos, então você pode, digamos que, gastar o pinus também, por ele ter esse baixo custo, você pode fazer experimentações, bastante experimentação com pinus, que você vai ter bons resultados com um custo menor, com uma facilidade de produção, esse tipo de coisa, tá? Então, mais uma característica que eu acho que vem muito como vantagem desse material. E a gente está quase acabando o nosso vídeo, fica até o final que tem ainda bastante informação interessante. Bom, então agora vamos falar de outro tipo de madeira, que são as madeiras mais densas, mais duras e escuras, como por exemplo o ipê e a maçaranduba. Bom, essas duas madeiras, né, aliás, não são só essas duas, tem uma gama diversas de madeiras, mas eu estou trazendo essas duas para a gente separar em grupos, digamos assim, né? Fora o pinus, que a gente já falou que ele é bem específico, eu separo as outras madeiras mais ou menos de uma forma muito... Gente, não existe essa separação, tá? Mas na minha cabeça, assim, tem as madeiras mais duras e mais densas, geralmente mais escuras, e tem umas madeiras menos duras e menos densas, tá? Geralmente um pouquinho mais claras. Tá? Não é regra, mas eu vou separar aqui dessa forma. Então essas madeiras mais densas, como o ipê e a maçaranduba, elas são muito utilizadas, cara, para resistência, tanto de resistência mecânica quanto resistência ao intemperismo. Então, por exemplo, o ipê ele é muito usado para fazer piso, para fazer deck, tá? Para botar em áreas externas mesmo, para levar sol e chuva, porque ele resiste bastante. Fora que é uma madeira linda, tá? Eu particularmente gosto muito do ipê, ele tem um marrom forte, bem presente. Eu tenho alguns móveis de ipê aqui na minha casa, inclusive o apartamento que eu moro, ele era feito de tábua corrida. E essa tábua corrida era ipê.
Chegou um momento que eu fiz uma obra na minha sala e tirei todo aquele IP para botar um piso de cimento queimado, né? Eu gosto bastante de piso de cimento queimado, o característico do projeto trazia muito isso. E inicialmente aquele piso ia ser jogado fora. Depois de um tempo, eu não sei por que me deu esse estalo, e eu lembrei, por que eu vou jogar esse negócio fora? Eu vou levar para minha oficina. Foi uma trabalheira gigantesca, mas valeu cada suor, cara, cada gota de suor. Eu fiz diversos projetos com esse IP, eu ainda tenho IP para fazer, tá? Eu peguei muita coisa, claro, era um piso, né, um piso de uma sala inteira, não sei quantos metros quadrados, mas tinha bastante ripa de madeira, bastante sarrafo de madeira ali, né? Então, esse IP, ele tem muita qualidade, ele não vai acabar assim do dia pra noite, sabe? Ele não vai estragar, mofar, ele já é uma madeira que está completamente seca, porque já tem anos de madeira, então isso é uma outra vantagem de você trabalhar com madeira reaproveitada. Ela provavelmente já está seca, muito provavelmente não vai empenar mais do que já está empenado, tá? Então, esses IPs, principalmente, eles praticamente não têm empeno. Tá? Porque, enfim, não sei, acho que foram bem tratadas, foram secas e tudo mais, enfim, ficaram num piso durante muito tempo. Eles são maravilhosos. Agora, eu falei da maçaranduba também. A maçaranduba, ela é muito utilizada para você fazer estrutura de carpintaria. Por exemplo, estrutura de mezanino, sei lá, de casa mesmo, colunas, esse tipo de coisa. Porque a maçaranduba ela é muito densa e ela não costuma ser tão cara quanto o IP, tá? O IP é um pouquinho mais caro, a maçaranduba já é um pouco mais barata. Mas ela também é uma madeira extremamente resistente, ela é bem dura, mas eu gosto muito de trabalhar com ela. Não acho que a maçaranduba ela seja, por exemplo, uma madeira muito difícil de trabalhar, apesar dele ser dura. Claro que se você quiser serrar na mão, você vai passar um sufoco. Agora, ela não costuma cegar muitas ferramentas, ela não costuma reclamar muito, escurecer muito. Por exemplo, o roxim, para quem não conhece, o roxim é uma madeira roxa, linda, maravilhosa. Mas ele não lida muito bem com a tupia, por exemplo. A tupia é uma máquina de alta rotação, então muitas vezes você passa um roxinho na tupia e ele escurece, porque ele queima, ele não, sei lá, não sei porque ele não lida muito bem. Então, essas madeiras mais escuras você opta para esse tipo de projeto. É claro que você pode fazer uma mesa de IP. Eu mesmo, a mesa da minha casa, dessa sala que eu falei para vocês que reaproveitei, eu fiz com IP, que era do piso, né? Eu fiz um bancão. Você pode fazer. São móveis que você pode botar no sol, você pode botar na chuva, que eles vão durar pra caramba. Você precisa fazer uma manutenção se ele estiver em área externa, né? Mesmo se estiver em área interna, mas a área interna a manutenção é menos frequente. E eles trazem uma sofisticação, uma qualidade que uma visita, sei lá, as pessoas batem o olho e veem e sentem essa coisa. Fora que você passa a mão, você sente ali a madeira e tudo mais. Então, como a gente falou aqui no início, quando você quer fazer esse tipo de projeto com destaque, você pode optar por madeira maciça, principalmente por esse tipo de madeira, tá? Um pouquinho mais escura, que ela traz essa qualidade, sofisticação, resistência, durabilidade. Enfim, é maravilhoso, vale muito a pena. E para fechar aqui, vamos falar dessas madeiras que são um pouquinho menos densas, né? Um pouquinho mais fácil de trabalhar do que as madeiras mais duras que a gente acabou de falar. Como, por exemplo, o cedrinho. Eu gosto muito de trabalhar com cedrinho, ele é uma madeira realmente um pouquinho mais macia e muito bonita. Na verdade, para quem não sabe, o cedrinho, por exemplo, ele tem duas cores. Ele tem uma cor no cerne, que é o centro do tronco, e ele tem uma cor no borne, que é a parte de fora do tronco. Eu acho que é isso mesmo, tá? Eu acho que não confundi os dois, não. O cerne e o borne, se eu não me engano. Então, se eu não me engano, o centro, ele é avermelhado, bem bonito mesmo, bem avermelhado, e muitas vezes com os veios bem bonitos, e o borne, a parte de fora, ele é cinza. Então, eu acho duas cores muito bonitas. Até o cinza ele é muito bonito, principalmente quando você consegue empregar bem no seu projeto. Tá? Então ele tem essa característica de duas cores de madeira. Ao contrário das madeiras que a gente acabou de falar, ele é muito mais macio, muito mais fácil de trabalhar. Ele não vai cegar sua ferramenta também, não vai ficar escuro quando você passar. É claro que assim, a madeira clara a madeira macia tem vantagens e desvantagens, né? Ela tem menos resistência, então você tem que dar um tratamento melhor, você tem que tomar mais cuidado com a umidade, tá? Quanto mais macia a madeira, mais cuidado você tem que tomar com a umidade, tá bom? Mas também são madeiras que trazem
aquele aspecto gostoso, né, da madeira, acolhedor e tudo mais, trazem uma qualidade. Na minha opinião, não vem tanta sofisticação quanto uma madeira escura, quanto uma madeira mais escura. Mas mesmo assim, ele traz muito essa coisa da qualidade, do projeto que tem uma atenção ali. Então, como a gente falou aqui no início, você opta para trabalhar com esse tipo de madeira também em objetos ou em móveis que tem um certo destaque aí na sua casa, né? Enfim, no seu escritório, no seu trabalho, seja lá onde for que você estiver querendo botar esse móvel ou esse objeto que você estiver fazendo. E por esse vídeo é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante e conseguido tirar bastante dúvida para você conseguir tomar as melhores decisões daqui para frente nos seus projetos. Beleza? Bom, e se você não segue a gente lá no Instagram, o que você está esperando, cara? Segue nosso perfil lá no Instagram, você vai adorar. O conteúdo tá super atualizado, tá super em complemento aqui com o conteúdo que a gente faz aqui no YouTube, então muita coisa a gente não consegue falar por aqui, mostrar por aqui, a gente põe lá, eu tenho certeza que você vai adorar. Beleza? Curte também a nossa página no Facebook, eu vou deixar o link dessas duas aqui na descrição do vídeo para você ir lá, seguir a gente, curtir nossa página. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado por você ter assistido esse vídeo, ficar até aqui. Um abraço, até a próxima. Valeu!